Quando eu tinha 14 anos, minha família morava numa pequena cidade rural no interior de Minas Gerais. A vida era tranquila, mas às vezes a gente enfrentava uns sustos com as tempestades que vinham do nada. Uma noite de sábado foi particularmente tensa. Estava chovendo muito forte e os trovões eram tão altos que parecia que iam derrubar a casa. Minha irmã tinha saído para a casa de uma amiga e eu e meus dois irmãos estávamos entediados. Para passar o tempo, decidimos jogar videogame. Ainda era umas 8 da noite, então tínhamos tempo de sobra. Estávamos jogando um jogo estranho no PS2, daqueles bem antigos, quando do nada a energia acabou. O silêncio foi quebrado por um estouro lá fora. Pelo som, parecia que algum transformador tinha estourado ou que um fio tinha caído. Chamamos nosso pai, que já estava vestindo a capa de chuva para sair e verificar os fusíveis. Na nossa casa tinha 2 quadros, um do lado de fora, preso num poste no quintal, e outro dentro da casa. Ele pediu para eu ir com ele e levar a lanterna. Ficamos no quintal e ele começou a mexer nos interruptores do quadro externo. Nada da energia voltar. Então ele pediu para eu continuar tentando enquanto ele ia mexer no quadro interno. A chuva estava gelada e eu só queria voltar para dentro. Foi aí que ouvi um barulho estranho vindo do matagal que ficava nos fundos da casa. Parecia um galho grosso quebrando. Quando apontei a lanterna, vi algo que fez meu coração disparar. Por um segundo, juro que vi um braço se escondendo atrás de uma árvore. Assim que a luz tocou, ele desapareceu. Eu não pensei 2 vezes. Fechei o quadro de fusíveis e corri para dentro da casa, quase derrubando a porta. Contei para o meu pai o que tinha visto e ele decidiu ir até lá conferir. Pegou a lanterna e foi em direção à mata. Eu fiquei esperando no quintal, tentando não entrar em pânico. Ele entrou tão fundo que eu não conseguia mais ver a luz da lanterna. Comecei a chamar por ele, mas só ouvi passos vindos de outra direção. Quando finalmente ouvi a voz dele, percebi que ela vinha de um lado completamente oposto ao dos passos. Isso me deixou apavorado. Corri em direção à voz e o encontrei voltando para casa. Ele me mandou entrar e trancar a porta. Lá dentro ficamos todos reunidos, tensos, esperando ele voltar. Foi quando ouvimos alguém tentando abrir a porta da frente. Achei que fosse meu pai e fui até lá, mas minha mãe me segurou e olhou pelo olho mágico. Na mesma hora, ela gritou e mandou todo mundo subir. Nesse momento, meu pai entrou pela porta dos fundos e foi conferir o que estava acontecendo. Ele voltou dizendo que viu alguém correndo em direção ao matagal. A gente achou que tudo tinha acabado ali, mas na manhã seguinte, vimos que a janela do porão estava quebrada. Tinha marcas de lama pelo chão e algumas coisas tinham sumido. Um pouco de dinheiro e uns objetos antigos que meu pai colecionava. O mais assustador era que as pegadas de lama subiam até a escada, mas paravam ali. A porta do porão tinha uma tranca reforçada, e foi isso que provavelmente impediu aquela pessoa de entrar no resto da casa, ou até mesmo nos nossos quartos. Antes de continuarmos, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. E não se esqueça de deixar um like aqui nesse vídeo para que o YouTube recomende para mais pessoas. Vamos continuar. Os últimos dias foram tensos aqui no interior de Goiás. Primeiro vieram os alertas de enchentes. Depois, as notícias mudaram para tempestades fortes, seguidas por avisos de tornados. Até as sirenes começaram a tocar, dando um toque ainda mais assustador a essa rotina maluca. Eu costumava gostar de uma boa tempestade, sabe? Aquele momento de se aconchegar no sofá, pegar um travesseiro, um cobertor e curtir o espetáculo da natureza. Relâmpagos cortando o céu, iluminando as árvores, casas e tudo ao redor, enquanto o som chegava logo depois, sacudindo as janelas. Sempre achei incrível ver como a natureza pode ser tão poderosa. Mas essa noite foi diferente.
A previsão dizia que a tempestade só chegaria mais tarde, mas, lá pela meia-noite, comecei a notar uns clarões pela janela. Achei estranho. Não estava preparado, então tentei terminar rapidinho o episódio de Orange is the New Black e me ajeitar no sofá. Só que, assim que tirei os fones, percebi algo esquisito. Os flashes estavam lá, mas não tinha som nenhum depois deles. Tudo bem, podia ser que os raios estivessem longe ou escondidos nas nuvens. Mas aqueles clarões pareciam tão próximos. Decidi dar uma olhada pela janela da cozinha. Lá tem duas grandes janelas de vidro que dão uma visão ampla da área externa. Não acendi as luzes para não perder a visão adaptada à escuridão e fui me guiando pela casa no escuro mesmo, só na base do costume. Lá fora, a escuridão era tão intensa que dava até um frio na espinha, mesmo estando dentro de casa. É aquela sensação estranha de que, com tudo tão escuro, as paredes que te protegem parecem não estar mais lá. O silêncio e o breu começaram a me deixar inquieto. Mas então, olhei para cima e vi algo que me tranquilizou por um segundo. As estrelas brilhando. Não tinha nenhuma nuvem no céu. Não tinha tempestade. Nada de relâmpagos. Mas aí, do nada, um clarão veio de novo, só que dessa vez iluminou algo assustador. Alguém estava parado a menos de 2 metros da janela. E o único escudo entre nós era um vidro fino. Em 2009, acabei indo passar um fim de semana no rancho do meu tio, porque meus pais estavam mexendo na reforma da casa nova que a gente tinha acabado de comprar. Eu já estava lá fazia 2 dias, era um sábado, e lembro que foi no meio de uma das tempestades mais sinistras do ano. Sério, era trovão atrás de trovão, e o relâmpago praticamente batia junto. Eu sempre curti o som da chuva e os trovões quando estou na cama, então fiquei até mais tarde vendo TV e aproveitando o clima. Depois que o filme acabou, desliguei a TV e tentei dormir. Foi aí que ouvi aquele som estranho. Parecia um barulho metálico vindo de fora, bem na hora de um relâmpago. No começo, achei que estava imaginando coisas, mas logo veio de novo. Um som metálico, forte, e no mesmo ritmo dos relâmpagos. O detalhe é que meu tio é um cara meio esquisito. A gente nunca foi próximo, e eu me sentia meio desconfortável com ele, então achei melhor não acordá-lo. Só que, com o som ficando cada vez mais próximo, não dava para ignorar. Levantei e fui até a janela do quarto de hóspedes. Estava chovendo muito, e a água escorrendo no vidro dificultava ver qualquer coisa lá fora. Aí veio um relâmpago e iluminou tudo por um instante, mas não deu para ver nada. E logo depois, de novo, aquele som metálico, agora vindo de um ponto onde eu não conseguia enxergar. Eu sabia que abrir a janela ia ser um problema, ia fazer bagunça e meu tio provavelmente ia surtar, mas a curiosidade falou mais alto. Levantei o trinco e abri. Na hora, o vento trouxe um monte de gotas de chuva para dentro do quarto, mas coloquei a cabeça para fora para tentar ver melhor. Foi quando o outro relâmpago iluminou tudo, e por um segundo eu vi. Tinha uma pessoa agachada perto da porta do porão, vestida toda de preto com a mão levantada, batendo no cadeado com alguma coisa. Meu coração disparou. Fechei a janela bem devagar, trancando de novo, e voltei para a cama fingindo que estava dormindo. Não dava para saber se a pessoa tinha me visto ou ouvido, mas fiquei ali, paralisado, com o coração a mil. Por um tempo, os relâmpagos vieram sem o som metálico, e eu pensei que podia ser um sinal de que a pessoa tinha ido embora. Finalmente, criei coragem para contar para o meu tio. Mas quando virei para a janela, levei o maior susto da minha vida. A figura estava lá, parada do lado de fora, olhando diretamente para mim pela janela. Gritei o mais alto que consegui e corri para o quarto do meu tio. Ele pegou o rifle e saiu de pijama mesmo, sem sapato nem nada, gritando pela propriedade.
Apesar do susto, ele não encontrou ninguém. No dia seguinte, vimos as marcas no cadeado da porta do porão. O tranco estava quase arrebentado e mais algumas pancadas teriam sido suficientes para abrir. Meu tio ficou até orgulhoso por eu ter percebido o que estava acontecendo, mas, sinceramente, eu só queria ir embora. Por sorte, naquele mesmo dia, voltei para casa. Depois disso, meu tio nunca mencionou mais nada estranho acontecendo por lá. E espero que continue assim. Mas, sério, até hoje agradeço por ter ficado acordado vendo aquele filme naquela noite. Vai saber o que poderia ter acontecido. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Gostaria de pedir, se você chegou até aqui, para se inscrever em nosso canal e deixar um like aqui nesse vídeo. E me fala aí, qual história você mais se arrepiou? Até a próxima!